Agora a gente vai falar sobre um tema que é super importante também. Eu gostaria de começar com a ideia da meditação, porque meditação é algo que, né, já é popular no mundo todo. Nem todo mundo já tentou meditar, mas todo mundo sabe o que é meditação. E também com a ideia da meditação, eu gostaria de conversar um pouquinho sobre o que é a consciência, né, no ponto de vista consciente. E depois disso também o que é meditar diante da técnica que a gente passa tanto tempo cultivando, que é a técnica Alexander. Então, como é que tudo isso se conecta, né? A parte da meditação, consciência e a técnica. Eu vou começar lendo aqui o que o meu celular fala, que é meditação, tá? Segundo os dicionários de Oxford. Meditação, primeiro, ele é o quê? É um ato ou efeito de meditar, de pensar com grande concentração de espírito. Também pode ser religião, um exercício espiritual que prepara para a contemplação. Mas também diz aqui, mais embaixo, que é uma condição ou atitude de voltar-se para o centro, no sentido de desligar-se do mundo exterior e voltar a atenção para dentro de si, ou concentrar-se intensamente em algo. Então a gente consegue ver aqui que tem várias definições e elas mudam de uma coisa com a outra, mas normalmente quando a gente pensa em meditação, a gente pensa na pessoa sentada como o Buda e meditando. E a gente eu penso muito na época, né, que eu estava aprendendo yoga, os professores sempre diziam que a meditação é você fecha o olho, você foca na respiração e se vem algum pensamento na cabeça, a gente deixa que ele passe. E deixa que ele passe, deixa que ele passe, deixa que ele passe. E normalmente quando se abre o olho, depois de 5, 10, 15 minutos, a gente está num lugar com mais presença. Eu sei que tu tá rindo aí, eu tô te vendo. E não deixa de ser verdade. É totalmente verdade. Eu só tô pensando na técnica. Eu sei. E é totalmente verdade. E isso se popularizou muito, e tem muitas formas de meditação e elas são todas válidas, elas são todas importantes. Eu conheço pessoas que a meditação mudou a vida delas. Por quê? Porque elas têm, vamos supor, uma vida muito agitada. Aí, por exemplo, Transcendental Meditation, que é o tipo de meditação transcendental, ela ensina que você tira 20 minutos de manhã, 20 minutos à noite para sentar ali e meditar. E você fizer isso por não sei quanto tempo, isso vai melhorar. Eu acho que esses são todos passos, eles são válidos, eles são necessários. E sem eles fica difícil de entender uma coisa ainda mais profunda, que é a consciência. Porque quando a gente está correndo, né, na vida, a maioria de nós ainda tem que preocupar, pagar conta, cuidar de filho, dirigir. É tanta coisa que é muito normal a gente viver no automático sem nem perceber. Então a meditação é aquele momento no qual você diz, eu vou parar, eu vou deixar o mundo lá fora, eu vou focar na minha respiração e eu vou conscientemente não deixar que meus pensamentos me levem para a direita, para a esquerda, para canto, para onde seja. Então é válido, porque sem a meditação, como é que a gente entende o que é consciência? Se uma pessoa está no automático o tempo todo, tendo que fazer milhões de coisas só para sobreviver, como é que sem um tempinho que a pessoa se dedique para perceber, eu tenho uma consciência calma, eu não preciso ser levada para esse lado, eu não preciso estar no automático, eu posso estar aqui. E quando você abre o olho, você se sente mais conectado. Tudo é maravilhoso. Mas eu vou já te dar a palavra, eu sei onde é que tu está chegando, eu vou chegar lá antes de ti para tu continuar. O único problema que existe na meditação é que a gente acha que ela termina. Que é muitos dos pontos que a gente tem falado ultimamente na aula. Ou seja, eu vou ficar os meus 20 minutos meditando. Uma vez que eu terminar, eu terminei, o exercício do dia terminou e eu vou voltar para onde eu estava, que é no automático. Pode ser que nos primeiros 1 hora depois da meditação você esteja menos no automático. Mas depois de umas 3, 4 horas, aquele efeito já passou e você já foi. Talvez seja menos, talvez seja mais, para cada pessoa é diferente, mas é natural que a gente volte ao ciclo
que a gente estava antes. Ou seja, você teve 40 minutos no seu dia, se você estiver fazendo a meditação transcendental, 20 minutos pela manhã, 20 minutos à noite, que você teve aquele momento de presença, mas os outros, sei quantas horas do dia que você que estava vivo e que você esteja fazendo 500 milhões de coisas, aqueles momentos, naturalmente, normalmente, elas não têm toda essa mesma presença que você tinha quando você estava meditando. Porque a gente acha que com a meditação a gente para ali, faz aquilo e depois para e você volta. Que vai melhorar a sua saúde a longo prazo, não há dúvida, eu não tenho dúvida que é melhor fazer isso do que não fazer. Não há dúvida que vai ajudar com o sistema nervoso a ficar mais calmo, te dar um pouco mais de presença, um pouco mais de paz. Não há dúvida. Então, tudo é válido. Eu sou completamente grata à prática da meditação. Mas depois de ter passado todos esses anos trabalhando na técnica Alexander, eu percebi que a meditação, ela é a mesma coisa que a gente conversa, que é estar em mim, no presente momento, enquanto eu faço todas as outras coisas. Que eu não termino de meditar só porque eu saí dali daquela posição de lótus. Eu tenho que continuar meditando, eu tenho que continuar em controle consciente, que é essa palavra que a gente usa na técnica Alexander, de tudo que acontece na minha vida o tempo inteiro. A gente estava falando outro dia, eu mesmo, né? A gente estava trabalhando na cadeira e tem uma hora que você cansa, porque você tem que estar tão consciente, você tem que estar tão presente em si, que você só quer se deixar, terminei. Terminou, chega. Acabou. E tudo bem que naquele momento talvez aquilo seja necessário. Mas a verdade é que nunca se termina. Se a gente se diz terminou e volta para o automático, a gente está perdendo tanta oportunidade de saber o que é ser vivo, de tomar decisões conscientes, de estar presente na nossa própria vida. E a técnica me ensinou isso, que a meditação, ela é um estilo de vida. Ela é uma forma de ver a vida e não uma posição na qual eu vou tirar 20 minutos do meu dia para fazer. Ela é algo que continua, não importa o quê. E o trabalho que a gente faz aqui é exatamente isso, é como estar... E que eu também posso tirar esses 20 minutos, aliás, também devo tirar esses 20 minutos. Sim. Ah, sim, porque... Para mim. Deve. Esses 40 minutos por dia me parece super válido. Vamos supor, se a gente está falando da é para você criar o hábito de estar em si. Exato. Mas quando a gente sai daquele momento, então, é essa a questão. Como é que a técnica Alexander pode te ajudar a meditar, a continuar naquele estado de presença uma vez que você saiu da meditação? Então, eu acho que uma outra maneira de descrever a técnica Alexander é uma meditação ativa. Então, não é... Meditar no alto da montanha é simples. Maravilhoso. Eu posso ir para uma spa e vou meditar, vou tirar 15 dias para meditar. Aí eu volto para a cidade, é o primeiro cara que me fecha, eu já fico brava, meto a mão na buzina. A meditação é aqui, agora, o tempo todo. Então, se eu fecho um dos meus sensores, por exemplo, que as pessoas se fecham, que é para poder se concentrar mais lá dentro, o que está acontecendo fisiologicamente é que os teus ouvidos têm que trabalhar mais para o teu corpo saber onde você está. Então, é uma maneira de você aproveitar para viajar na maionese de uma ótima maneira. E, claro, você não vai reagir aos estímulos, então você não está viajando tanto na maionese. Não, exato. Não está. E que se for guiada, a pessoa ajuda também, às vezes, até ter um pouco mais de consciência física que talvez não existia antes. Sim. Então, são maneiras diferentes. Eu também fecho meus olhos para meditar, mas eu aprendi a meditar de olhos abertos, para eu poder manter essa presença. Então, se eu trago a minha ideia, a minha consciência para como eu estou respirando, a cada vez que você pensou na sua respiração, ela já mudou.
E as pessoas tentam respirar fundo, mas na verdade elas não sabem o que é respirar fundo. Isso está mudando aos poucos, mas eu sou da geração que se falava de, como é que chama? Belly breathing, respiração abdominal. Diafragma. Ou seja, eu inflo o meu umbigo e acho que eu estou trabalhando super bem em mim. Porque o que acontece fisiologicamente não tem nada a ver com uma respiração natural. Então, se eu quero realmente aproveitar esses 20 minutos ao máximo, sim, eu posso fechar os olhos e eu posso aprender a estar num estado meditativo, olhando para outra pessoa, olhando dentro dos olhos da outra pessoa, sem me perder de mim, porque a gente também se perde nos olhos de outros, sabendo onde eu estou no espaço, que aqui tem, olha, eu vejo toda a visão periférica, eu deixo tudo isso entrar, eu só não tenho que reagir ao estímulo. Eu estou pensando tudo que eu tenho que fazer lá na frente, mas é lá na frente, agora eu estou aqui. Não tem como eu chegar lá onde eu quero pulando uma etapa, eu estou aqui. Então, esses 20 minutinhos na técnica Alexander, a gente tira numa pose, o que a gente chama... eu vou só te interromper porque eu quero fazer um podcast só sobre isso. Então, a gente só fala rapidinho que o próximo vai ser... É uma posição muito simples, vantajosa, que você pode usar não só para a sua meditação ativa, como também para a sua meditação, visualizações, porque você vai ter todo o suporte. O importante é você ter o suporte da sua coluna vertebral. E o que você está falando segurança. É da... Eu acho que é da vida. Não, eu sei, mas essa posição que você está falando... É a semissupina. A semissupina, que é... Que, na verdade, é um nome na anatomia. Sim. Que... em inglês, ninguém chama de semi-supine. Eles chamam de lie down, que é deita no chão, com os joelhos para o alto e o suporte para a cabeça. Ou seja, você tem eu não vou explicar agora a semi-supina, que senão a gente vai sair deitado, com os pés no chão, com o joelho dobradinho e um suporte apoio na cabeça. Um suporte para a cabeça, livros, o crânio repousando em cima dos livros. E com as mãos no peito ou na pelvis. Ou seja, está tudo tendo um suporte, você não tem que segurar nada, porque você está no chão. E você... passa pela sua... se dá as direções, você lembra do seu pescoço livre, você lembra da liberdade de cada uma das suas articulações, das juntas. E quando você chegou, partiu daqui, chegou no pé, você volta e começa tudo de novo. E aprende a não reagir aos estímulos. Ao invés de eu controlar a minha respiração, eu observo como ela está agora. E se você quer observar bem melhor aonde está sem a sua interferência, não pense na sua exalação. Onde está a minha exalação? Porque a inspiração, ela vem por si só, o nome já diz. A inspiração acontece. Então, quando eu paro de tensionar, a inspiração vem. E aí o trabalho muscular é para jogar o ar para fora. Então, tudo isso começa a ter um outro sentido. O meditar é estar aqui e agora e eu não reagir aos estímulos. Então, se tem alguém me cutucando, uma hora eu vou olhar e falar, pare com isso. Mas eu não preciso reagir a isso enquanto não me incomode. E tem gente, nós, sem perceber, nós estamos sempre ocupados com alguma outra coisa, ao invés de estar aqui e agora. As pessoas pensam que para meditar, por exemplo, você tem que esvaziar a sua mente. Impossível esvaziar a sua mente. É meu cérebro. Quando eu durmo, ele está até sonhando por mim. Está trabalhando. Então, não é
eu esvaziar a mente? É eu não reagir aos meus pensamentos. Exato. E de uma forma, inclusive, motora. Porque a forma que a gente reage aos nossos pensamentos é com movimento. Seja ele um colapso, um pensamento triste, um pensamento feliz, ou um pensamento que for, né? Com Ou raiva. aquela Então, preocupação, eu tenho que me franzir tudo só para mostrar que eu estou preocupado, demonstrando emoções. exato. Então tem muitas formas na qual a gente reage. Com ação, às vezes muitas ações, que talvez nem precise de tantas. Então, a coisa da técnica, ela é basicamente a mesma coisa do que eu vejo como meditação. O que é a ideia de estar presente no presente momento, dentro de si, diante de todos os estímulos que a vida te dá. Só que uma vez que a gente sai do tapetinho de yoga, daquela posição do lótus, a gente sai dela, a gente continua aquele mesmo trabalho, só que dessa vez com estímulos, não só sem estímulos. Só que tem isso, e ainda tem o fato de que você estava falando do lie down, da semissupina. Para a maioria das pessoas que não estão acostumadas com a meditação, que estão escutando isso agora, ou até mesmo para as pessoas que estão acostumadas com a meditação, eu sugeriria dela tentar fazer a meditação na semissupina. Porque a semissupina, ela ajuda com o suporte do chão. Ou seja, eu estou bem sentada aqui, porque eu já aprendi o que é estar livre. Mesmo assim, às vezes eu não estou bem sentada, tá? Mas agora, no momento, eu estou bem sentada aqui. Estou com meu pé no chão, estou na minha coluna vertebral, estou com meu pescoço livre e estou conectada com você. Mas se eu fechar o olho e começar a meditar, tá bom? Eu vou ficar aqui nessa posição bem. Mas para muitas pessoas, ficar aqui por 20 minutos nessa posição é muito difícil, é um sofrimento. Então, como é que a gente pode facilitar para essas pessoas? Vai para a semissupina, que é a ideia de estar deitado com a coluna no chão, o bumbum no chão, o joelho dobrado, os pés no chão. E nisso, a cabeça está apoiada. Normalmente a gente coloca assim uns 2, 3 dedinhos de livros embaixo da cabeça, mas pode ser um travesseiro também. O importante é que o pescoço seja livre. Ou seja, o apoio ele é na cabeça, não no pescoço. E uma vez que a gente consegue ficar ali por 20 minutos, no começo, para pessoas que não estão acostumadas com isso, a cabeça vai levar para um monte de direção. Inclusive a ideia do timer, de colocar um tempozinho ali, é 20 minutos, eu não vou mexer no celular, não vou fazer nada por 20 minutos, nada que eu digo fora do que eu estou fazendo aqui. É super importante também, porque para uma pessoa que está entrando no conceito de ter controle consciente, de estar consciente, ela vai olhar para si mesma, ou ela vai rir ou ela vai chorar. Porque quantas vezes você vai querer sair daqueles 20 minutos? Aquele tempo vai parecer tão longo. Você fez 3 minutos, você acha que já se passaram meia hora. Exato. A gente está fora de contexto com o tempo, com o espaço. Porque quando você entra nesse espaço, é o espaço da inibição. É tempo dentro do tempo, dentro do tempo, dentro do tempo. Então, você realmente perde a noção do tempo. E daí, se você está mais acelerado, que é a maioria dos humanos numa vida moderna, né? Multidimensional, porque a gente vive em várias dimensões reais, a digital e a real, e a gente tem que lidar com tudo isso. Então, é muito comum que a gente vai naquela posição e a cabeça brrr. E é muito comum que a gente queira sair daquela posição. Que a gente queira voltar a estar ativo de novo, porque se eu não estou ativo, quem sou eu? Eu tenho que estar ativo, eu tenho que... O comércio já ensina a gente isso, né? Desde o começo, o comércio já ensina que a gente não tem... Você não é valiosa, a não ser que você esteja fazendo alguma coisa para o resto do planeta, o que for, né? Consumir, ensinar, o que seja. Então, tem todos esses conceitos que eles estão pré-determinados no nosso DNA e quem a gente é, e quando a gente deita naquela coisa, a última coisa que a gente quer fazer é ficar ali. Mas uma vez que a gente passa por aquele processo e aceita, eu vou ficar aqui, nesses 20 minutos, e eu não vou viajar, eu não vou deixar minha cabeça me levar, daí é quando chega a ideia de que, meditação é algo além. Sou eu acordada, eu aqui,
E o que eu posso fazer para estar mais presente? Já que meu coração está batendo mais rápido, já que minha cabeça está em vários lugares, já que eu estou tão saltitante querendo já sair de um lugar que eu já acabei de chegar, o que eu posso fazer no aqui e agora? Aí vem toda a ideia do que você estava falando, que o Yoga Nidra também já ensina isso. Não nessa posição mecânica, né, do lie down, mas ele já ensina também de fazer isso. Então, quem tem uma ideia, que está escutando isso, que já escutou falar do Yoga Nidra, é diferente, são duas categorias diferentes, mas ao mesmo tempo tem algo em comum, o que é de perceber o corpo no espaço, de ter mais um momento de dizer, eu não peguei esse tempinho aqui para fazer isso por mim, como é que eu estou dentro de mim? O que está acontecendo? Então, eu acho que a técnica Alexander aí ela ajuda muito, porque a meditação em si é a inibição. Inibição fala na linguagem comum. A inibição é o não reagir aos estímulos. Certo. Mas as pessoas pensam que para não reagir aos estímulos, eu não posso ter estímulos. Então eu vou me fechar os olhos, tá? E ficar ali. Aí eu saio, claro que isso vai te ajudar de uma maneira ou de outra. Lógico. Mas quando eu aprendo, primeiro, a ficar em mim, ou seja, não vou reagir, eu escolho. Não é uma supressão, não é suprimir. É uma escolha. Então, agora, por esses 20 minutos, 10 minutos, 5, não importa quanto tempo, porque aí o teu repertório vai crescendo. Eu escolho não reagir. Mas a técnica Alexander te mostra também as direções. As direções primárias. E essas direções do senhor Alexander não é uma coisa que ele inventou, assim vai dar certo. Foi de observação de como funciona a natureza, de como funciona o funcionamento dos animais. Ele veio de uma fazenda, então ele teve muito contato com animais, com a vida selvagem. Então, a técnica Alexander, além da inibição, ela te ensina a se direcionar para você usar isso a todo momento agora. Então, aqui, conversando com você, eu sei que eu estou fazendo isso aqui com a minha mão, mas isso é uma escolha, porque eu venho de uma família italiana. Antes eu fazia um monte de coisa. E um dia eu conversando com meu marido, num café, eu toda brasileira, italiana, e ele holandês. E ele olhou para mim e falou, você vai bater em alguém assim. Eu disse, imagina! Quando eu fiz assim, eu levei o óculos de alguém junto. Então, agora... Também não tem nada de errado nisso. Não, é só a não. falta de consciência do que você estava fazendo, que pode ser problemático. Para ti não foi nada, tu só levou um óculos, mas você pode chegar... Se você está dirigindo, a sua cabeça foi para algum lugar, você pode bater o carro. Então, agora, isso aqui também está na minha consciência. Então, eu sei quando eu vou levantar qual dedo, assim, como eu sei qual a palavra que vem, qual é a próxima palavra que eu quero dizer. Exatamente. Então, a gente aprende a pensar, raciocinar, mas esquece de pensar em si, em o que é que eu estou fazendo comigo. Porque a gente não é só o raciocínio da cabeça, a gente é o raciocínio de um todo. E é o corpo que tem que aprender e ele que conta para a tua cabeça. Assim como quando eu era criança, meu corpo que entende o que é que eu vou fazer quando. O corpo é que vai fazer. Mas, então, a técnica Alexander, ela te propõe uma meditação ativa e constante. Exato. Depende do quanto eu me permito ficar em mim. Quanto que eu vou aguentar de mim mesma. Exatamente. Tem dias que eu não aguento nada. Ai, pelo amor de Deus. Tem dias que eu não me aguento, não me aguento. E tem dias que eu tô mais... E eu tinha olha... E quanto mais consciente você fica mais você quer ficar nessa vibe, nessa onda, você não quer sair dessa onda. Porque na hora que você sai da onda é quando as coisas que não são as coisas que você quer começam
a acontecer, porque você está no automático, você está deixando, deixa a vida me levar, Vida leva eu, deixa a vida me levar. Vida leva eu. O que é maravilhoso na hora que você está sambando. Você É. deixa a letra da música te levar. Justamente. Mas depois que você parou de sambar, Deixa eu levar minha vida. pois é. Deixa eu levar minha vida da minha maneira. Apesar de eu acreditar também que tem algo a mais que está sempre nos ajudando em algum aspecto. Sim, mas quem tem que escolher sou eu. Exato. Eu não posso esperar que esse algo superior venha e faça o trabalho por mim. Não. Cada um com a sua, com a sua Sim. tarefa. Sim, A exatamente. minha é essa, de escolher o que eu quero fazer com a minha vida agora. E aí eu posso deixar a vida me levar. Porque eu sei que eu estou no caminho certo. Porque eu sei que meu nariz está me levando para o caminho onde eu... O deixar a vida me levar se torna algo muito mais sutil. É. Porque quando você está no controle consciente de algo, ou seja, se eu estou trabalhando em mim todos os dias, naturalmente, quando a vida me leva para A, para B ou para C, eu naturalmente sei para onde eu tenho que ir. Mas você percebe que a gente está falando aqui de consciência como se fosse uma coisa linda, maravilhosa. E é. Ai, não, é muito. Tem muita dor envolvida. Então, tem muita porque as dor. pessoas querem estar conscientes sem passar pelo processo. Sim. Eu quero estar iluminado. Então, eu meditei, agora eu estou iluminado. Cara, você está na matéria. E coisas, quanto mais consciente eu fico do que eu estou fazendo comigo, Ai, pior eu me sinto. Eu me sinto pior, não, eu estou me julgando. você está se Então, vendo pela primeira vez, talvez. Então eu tenho que sair desse espaço de julgamento, Sim. do espaço do crítico, Pra e aceitação. viver a minha vida do jeito que ela... E eu lembro, meu Deus do céu, quanto mais consciente eu ficava, eu queria ficar melhor. Eu não queria ver os meus erros. Eu não queria ver a parte negativa que eu tenho. E então, eu lembro claramente, eu tive uma fase que eu me olhava no espelho e não tinha como. Eu parei até de me olhar no espelho, porque eu me achava feíssima. E eu saía de encontrar, nessa fase, encontrava com amigos que eu não via há bastante tempo. Eu lembro a primeira vez que aconteceu, uma amiga que eu não via há muito tempo, ela disse: nossa, como você está bem, o que você está fazendo? Aí eu queria morrer, porque eu estava me sentindo o ó do Borogodó. Ou seja, não é que eu estava me sentindo assim, eu estava me colocando naquele espaço, porque eu não queria ter aquelas partes ruins que todo mundo tem. Não, eu só podia ser linda, maravilhosa, bela e formosa. Estar iluminada, mas eu estou aqui na matéria, deixa eu ver onde é que está meu pé. Agora está no chão, aqui estão as minhas mãos, aqui está o meu pé. Aqui estou eu, daqui até aqui. Isso já é Uma abertura. Isso já é uma grande abertura, já é consciência. uma meditação, mas é uma meditação ativa e que eu posso usar isso para também Conectar. visualizar, fazer visualizações ou meditações ou outro tipo de meditação. Sim. Ou seja, ele ainda vem antes da meditação. A mesma coisa que a gente tem falado sempre. E a outra coisa que é importante de entender é que ela nunca termina. Por enquanto que a gente estiver vivo, a gente tem a capacidade de estar ali consigo, ao mesmo tempo que todos os estímulos da vida, sejam eles internos ou externos, acontecem. Sim. Ou seja, é estar aqui, agora, sem querer estar ali no... Sim, claro que eu quero ir lá, olha, eu quero ir para a Bahia. Eu vou para a Bahia. Mas quando eu for para a Bahia, eu vou para a Bahia. Quando eu chegar na Agora Bahia, eu estarei na Bahia. Eu estarei na Bahia, não pensando no filho que eu deixei lá. Ah, eu fiz isso agorinha. Mas não tem jeito, sendo mãe, volta para coisa da mãe. Então, mas é aí onde você tem as ferramentas Sem as ferramentas. para voltar e falar assim, meu coração está me dizendo isso, eu não posso negar o que me diz meu coração. Mas eu posso escolher como eu vou me comportar dentro de mim com todos esses estímulos, com todo mundo que está me chamando para um lado para o outro. Estar aqui agora.
E é interessante porque a coisa do means whereby da technique, né? Que a gente tem toda a... Os meios pelos quais, Os meios em pelos português. quais, os meios pelos quais, para estar sempre no... A meditação é isso, para mim a meditação é os meios pelos quais. Ou seja, se a jornada, se eu vou daqui para cá, normalmente a mente de nós seres humanos está aqui. Eu quero chegar aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Só que a gente não está aqui agora. Nem existe. Nem existe. E olha a quantidade de vida que a gente perdeu por não querer caminhar o caminho consciente até aqui. E isso, olha só que incrível, porque no campo das artes também, todos os músicos, imagina, o músico, bailarino, seja o que for, vai entrar no palco, já começa uma excitação, e aí a pessoa entra no palco e quer que termine logo, não aproveita. Eu também era assim. Primeira música. A próxima. Aí você vai ficando cada vez mais experiente, vai ficando mais, podendo ficar mais, mas mesmo assim isso continua. Mas os melhores não. Então, mas os melhores em tudo, não. Por isso que eles brilham do jeito que eles brilham, porque eles estão ali a cada passo. E os melhores cantores são assim, e os melhores bailarinos são assim. E se você quer ser melhor na vida, tem que ser assim. É isso. É isso. Valeu.